todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais uma semana que se inicia, com muitas oportunidades aí de trabalho, de realizações, e nós estamos muito agradecidos, nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, por mais uma oportunidade de podermos oferecer a todos vocês essa palestra virtual. Nesta noite nós teremos como palestrante um companheiro antigo da nossa casa, o querido amigo Paulo de Tarso. Muito obrigado, Paulo, que Deus ilumine e o abençoe na sua trajetória, na sua caminhada espírita e também na sua caminhada de vida aí, social, familiar, a toda a sua família, muitas bênçãos, né? Que Deus possa derramar sobre todos muita luz, porque a família é a base de sustentação de todos nós. Vamos, nesta semana, falar um pouquinho aqui nessa introdução da importância de continuarmos aí com as nossas orações, não esmorecermos, sempre que pudermos, todos os dias da semana, orarmos por esses acontecimentos no nosso planeta Terra. As nossas preces, os nossos pensamentos positivos são muito importantes para que isso possa ir diminuindo pouco a pouco e quem sabe, muito em breve, o nosso mundo volta à normalidade, esse medo que nós estamos, né, essas preocupações que vão acumulando em nossas mentes, isso pesa muito sobre todos. A doutrina nos ajuda e uma das explicações da doutrina é que a prece bem feita, de coração, com aquela vontade íntima, né, de querer o bem a alguém ou alguma coisa, e isso contribui muito para a solução de vários problemas. Então que continuemos com nossas preces, continuemos com as nossas orações. Não deixemos de fazê-la no nosso dia a dia, direcionada àquele povo que está lá em guerra, ao planeta Terra como um todo, àqueles que estão encarnados passando por dificuldades também de doenças, de dificuldades financeiras, aqueles que estão já fora do corpo físico, desencarnados, também precisam de prece. Prece é a ferramenta que nós temos hoje, porque estamos numa etapa de nossas existências de espíritos eternos que precisamos aprender a lidar com a mente, com o pensamento. Vamos fechar os nossos olhos, preparar o ambiente em que estamos para que possamos ouvir a palestra da noite e posteriormente fazermos as nossas vibrações para todos aqueles que precisam. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, elevando os pensamentos a Ti e Te rogando a Sua proteção, Te rogando o Teu auxílio para todos nós. Permita, Senhor Jesus, que estejam em nosso meio os benfeitores espirituais, aqueles que nunca esmorecem, que nunca se cansam, trabalhando em Teu nome, para que a Terra, para que todos nós que aqui habitamos possamos nos melhorar um pouquinho, nem que seja 1 milímetro a cada dia, porque essa é a nossa tarefa, ir melhorando pouco a pouco, descobrindo em nós as nossas fraquezas, as nossas deficiências, e buscando a melhora constantemente. E para isso precisamos, Senhor, desses irmãos amigos, dessas irmãs amigas, sempre do nosso lado, nos sustentando. E nesta noite, mais uma vez, que eles estejam conosco, para que possamos nos unir nesse pensamento de paz e de harmonia para toda a nossa terra. Esteja conosco, Senhor, hoje e agora, e por todo sempre, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde,
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. André Luiz. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para poder falar um pouco sobre a palavra de Jesus, tentar, junto a cada um de vocês, estudarmos o Evangelho de Jesus, retirarmos dele aquilo que possa nos servir nesse momento, né? O Evangelho de Jesus, com certeza, poderá sempre nos servir na sua plenitude, mas cada um de nós, dentro do nosso momento, retiramos dele aquilo que mais nos interessa naquele momento. Talvez até de uma forma egoísta, né? Deveríamos ter um pouco mais de entendimento e maior amplitude de todo o Evangelho e entender que todo ele serve para todos nós em todos os momentos. O nosso assunto de hoje é sobre a parábola da figueira seca, que está descrita no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, texto que pode ser encontrado no livro de Marcos, no livro de Mateus e no livro de Lucas, do Novo Testamento da nossa Bíblia. Então fiquem à vontade aí para depois fazerem as consultas ou até durante a nossa conversa fazer esta consulta. Eu estou gravando essa nossa palestra na terça-feira pela manhã, dia 23 de janeiro. Tempo em Goiânia, onde estou, está extremamente fechado, né? Aparentemente irá chover muito, mas eu estava exatamente usufruindo da paisagem aqui. Eu moro num edifício, no 15º andar, e tenho, nesse momento, o prazer de divisar a nossa cidade sob uma ótica interessante. Parece que o tempo fechou e parece que vai chover muito. Espero eu que esta chuva possa nos trazer as benesses dela e não os sofrimentos dela, né? No caos do trânsito, nas nossas casas, em alguns bairros que lamentavelmente falta, né, a devida infraestrutura. Mas eu queria fazer uma analogia com esse tempo em relação à parábola da figueira seca. Quando a gente olha para a paisagem e percebe que é iminente chover, a razão, né, aquela que nos foi legada pelos filósofos, né, o entendimento racional das coisas nos leva ao seguinte entendimento: se o tempo está fechado, se as nuvens aparentam estar carregadas, deve-se esperar daí que num futuro não muito distante em termos de tempo, nós teremos chuva, né, chuvas em alguns lugares aqui da região de Goiânia e região metropolitana, como está acontecendo em todo o país nesse momento. Então é uma racionalidade, o tempo fechou, né? Quando a gente, ali por volta do mês de julho, de agosto, quando a gente olha para o céu e não tem uma nuvem, que o céu está todo ele muito azul, muito intenso, a razão nos diz que a probabilidade de chuva naquele momento é zero, né? Nós não teremos chuvas. Então é uma racionalidade em função, obviamente, da observação. A parábola da figueira seca, ela narra uma história. Jesus, ele era um exímio contador de histórias e falava para nós através de parábolas porque ele entendia que era a forma mais fácil de reter quando se contava uma história. E a parábola da figueira seca, ela nos mostra uma situação de racionalidade. Então é a razão que é um delineador, né, do momento, do acontecimento.
ela traz para a gente o seguinte texto, que eu vou tomar a liberdade de fazer uma pequena leitura, para que nós possamos melhorar a nossa interpretação e daí a gente fazer essa analogia com o tempo, como eu disse, que está na iminência de uma chuva próxima. O texto diz o seguinte, né? Trazendo para nós essa explicação. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. Então, eles estavam saindo da cidade, iriam fazer mais uma das intermináveis viagens a pé, entre uma cidade e outra, entre uma região e outra, né? Sem as benesses, a gente reclama hoje, nossa, fiquei 1 hora no trânsito até chegar em casa, tomei um banho rápido e fui para o centro, foram quase meia hora para poder chegar no centro, né? E a gente chega no centro, tem água, tem um ambiente agradável, a maior parte das casas tem ar-condicionado, não é? Tem todo um conforto. Jesus, ele se deslocava a pé, acompanhado pelos seus, que também faziam os percursos a pé, e como a gente vê na introdução desta parábola, não tinham, por exemplo, os benefícios, né? A alimentação, olha só, ele teve fome, então não estava preparado para aquilo, né? Agora, o que é interessante? Será que Jesus, na sua sabedoria grande, né, na sua capacidade de entendimento, ele não tinha planejamento? É claro que ele tinha, mas ele não só aproveitava os momentos para poder pregar o evangelho, como ele criava situações para poder deixar suas lições. Então a gente, quando vai estudar as parábolas, quando vai estudar o evangelho, uma das coisas que a gente tem que pensar é que Jesus não foi pego de assalto, tipo assim, ele não foi surpreendido, mas ele aproveita as oportunidades para poder fazer a sua pregação e para deixar, como deixou para cada um de nós, suas lições que nós insistimos em estudar sem ter a compreensão total, não é? Claro, a gente é muito pequeno espiritualmente, mas não podemos desistir. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. Está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Está fazendo uma citação do livro de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e capítulo 20 a 23. Perdão, capítulo 11, versículos 12 a 14 e versículos 20 a 23. Então ele teve fome, Jesus. E vendo de longe uma figueira, para ela encaminhou no sentido de encontrar alguma coisa. Primeiro questionamento. Será que Jesus não sabia que não era época de figos? Como é que ele se encaminha para uma figueira sabendo que não era época de figo? Vamos trazer para o nosso goianês aqui, né? A maioria de nós, principalmente aqueles que não são tão urbanos, eu me incluo no grupo de muito urbano, né? Nascido e criado na cidade, mas a maioria que tem uma cultura mais do campo, sabe a época de piqui, não é? Então não vai procurar piqui quando não é época de piqui. A gente já sabe que não vai encontrar piqui. Se você for conversar com alguém que mora no campo, né, na roça, na fazenda, no sítio, ele vai saber a época de cada fruta, né? Então ele não vai procurar manga quando não é época de manga. Ele não vai tentar um abacate quando não é época de abacate, quando está na época de florar. Então ele tem isso muito claro. E Jesus, na sua sabedoria, é claro que sabia que a figueira, naquele momento, não tinha figo. Alguns de nós, inclusive os não cristãos, eles leem esse texto e ridicularizam o momento. E não deveria entender a profundidade da proposta de Jesus com seu respectivo ensinamento, né? Seguindo o texto. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figo, né? Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que os seus discípulos, claro, ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que esta secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Entendimento para nós aí, né? Jesus amaldiçoou a figueira? Não é pesado para Jesus? Claro que não, né? Ele não amaldiçoou. Tem um propósito maior aí. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé em Deus.
Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ou seja, convicto da sua fé, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Como eu disse, Marcos capítulo 11, né, versículos 12 a 14, e depois versículos 20 a 23. Esse texto ele também pode ser encontrado no livro de Mateus, como eu falei, com pequenas variações, né, no capítulo 21 do livro de Mateus, versículos 18 a 22, e algo que fala sobre figueira e que fala sobre fruto, mas com um contexto bem diferente, que é em Lucas capítulo 13, versículos 6 até 8. Então, até 9. Para quem quiser depois dar uma olhada, né, dar uma conferida, pegar o texto bíblico, é salutar que a gente faça isso, gente. A gente, às vezes, consome muito o que o outro fala, né? Por exemplo, o que o Paulo de Tarso aqui está falando. Mas será que o que o Paulo de Tarso está falando estava escrito mesmo? E será que o entendimento que eu vou ter quando eu for ler é o que o Paulo está tendo, né? Me é permitido ter um entendimento diferente, às vezes até mandar uma mensagem depois para o Paulo e falar: Paulo, eu entendi diferente, olha meu irmão, você está equivocado com isso aqui. Não tem nada de errado nisso, não é? A gente precisa despertar a necessidade do estudo e estabelecer os nossos próprios entendimentos. Esse texto ele é extremamente rico, como todos os outros são, porque Jesus, como eu disse, ele cria uma situação para fazer uma pregação. É lógico que ele sabia que a figueira estaria seca. E ele não deseja o mal da figueira, mas ele usa aquela situação para poder falar de algumas coisas, né? Ele fala para a gente de fé, que é o fundamental em todo o texto, né? Falar para a gente porque o capítulo 19, o título dele é A Fé Transporta Montanhas. Então ele quer falar o tempo todo da fé, mas ele fala de outras situações que a gente precisa entender. E aí Allan Kardec, né, o nosso irmão Denisard de Hippolyte Léon Rivel, já sob o pseudônimo de Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, ele traz para a gente, aí é ele que traz algumas explicações desse texto, né? Ainda não está aqui nas instruções dos espíritos, embora claramente ele estava todo eivado de proteção e de direcionamento da espiritualidade amiga, né? Então Kardec deixa para a gente algumas lições disso aí, que são muito ricas para a gente trazer o entendimento da figueira. E está esse texto no Evangelho. Então, quando eu sigo no estudo, no item 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, depois que passa a leitura do texto bíblico, que é o item 8, me é permitido todo o entendimento desse contexto, de tudo o que está acontecendo, ou que deveria ser o nosso entendimento naquele momento, para cada um de nós que lá estávamos, judeus, né, seguindo o Mestre Jesus e entendendo o evangelho de amor que ele trazia, o novo reino que ele nos apresentava, como para nós hoje. Em janeiro de 2024, começando o ano, aí, já terminando o primeiro mês, né, mas começando um novo ciclo. O que fala para a gente Kardec? A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produz. Então nós, Kardec está falando para a gente, nós somos figueiras, mas alguns de nós ainda insistimos em fazer alguma coisa de bom. E quando a gente só tem aquele desenho frondoso, né, fazendo um paralelo com a árvore, de folhas bonitas, né, caule forte, robusto, percebe-se claramente bem enraizado, às vezes num campo bonito, como eu comecei falando de manhã aqui sobre o tempo, né, como é que o tempo está. Então, quando a gente tem todo um horizonte muito bonito, mas o resultado pode não ser bom. A figueira pode não dar frutos quando ela estava no tempo de ser uma árvore frutífera. E ela, em teoria, pode não dar frutos quando não é um tempo de frutos, né? Não é o tempo para ela ser frutífera. Quando a gente olha para o tempo, eu falei, o tempo fechado está indicando chuva. Então é de se esperar racionalmente que chova. Então a racionalidade do momento não é para ter frutos porque não é tempo de fruto.
E quantos de nós que somos pessoas que deveríamos estar dando os nossos respectivos frutos ou estarmos prontos para frutificar quando formos instados a dar este fruto? Então, quando alguém nos bate à porta para poder pedir alguma coisa, seja essa coisa física, como roupa, alimento, seja uma palavra amiga, um abraço, uma oração, nós temos que ser a figueira que nos transformamos para atender ao que Jesus nos pede, porque as pessoas que nos batem à porta, como já foi dito em outra parábola, é o Mestre Jesus nos batendo à porta. Quando eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu tive frio e me agasalhastes, né? Era o Mestre Jesus transmutado através das pessoas para poder nos entregar este melhor, para poder nos entregar o que é possível ser nos entregue neste momento. Então o texto ele vai se desenvolvendo, mostrando para a gente que nós precisamos entender isso. Então ele simboliza a figueira, como diz o texto, os que têm meios de ajudar e não ajudam. Se eu não tenho meio de ajudar, Jesus entende isso. De fato não tem, porque não é só uma questão física, existe uma questão moral, existe uma intenção, o desejo de ser útil, né? Aí o texto segue falando, o que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas, fracas, frágeis de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá que se acharão secas até a raiz. Então, assim, todas as doutrinas, todas as filosofias religiosas, todos os grupos religiosos, todos os centros espíritas, todas as igrejas evangélicas, católicas, todas as filosofias que se propõem a ser úteis no sentido de entregar o evangelho de Jesus e não entrega, são figueiras secas. São árvores que em algum momento serão arrancadas pela raiz, como diz o texto. Então nós que nos propomos a seguir o Evangelho, nós que nos propomos a estudar o Evangelho, temos que ter consciência plena disso, de que seremos chamados à prestação de contas daquilo que nos foi ofertado. Nós que tivemos 15 minutos de Evangelho ao longo de uma vida, não podemos julgar-nos ignorantes, no sentido de não ajudei, não fiz porque eu não sabia. Nós sabemos. Nós sabemos que a vida aqui não é um mero passatempo, nós sabemos que a encarnação não é um fruto de um acaso, e nós sabemos da responsabilidade que nós temos com o que Deus nos deu, a partir do momento em que nos foi permitido nascer neste corpo físico. Então precisamos entender que estar aqui é a oportunidade de sermos úteis a outros, sobre as mais variadas frentes. Então alguns de nós têm uma facilidade muito grande em trabalhar com a palestra. Tem que servir na comunicação. É obrigação, Paulo? Sim, é obrigação, porque me foi dado esta oportunidade, significa que em algum momento eu fui preparado para isso. Agora, como é que eu me calo? Como é que eu não entrego o evangelho? Alguns de nós, a mediunidade ostensiva. Como é que eu falo, não vou trabalhar, eu vou deixar para quando eu tiver tempo? E se você desencarnar hoje, igual eu? Se nós desencarnarmos daqui a alguns segundos, em que momento que nós iremos trabalhar esse evangelho de fato, trabalhando a mediunidade que nos foi dada? A mediunidade ostensiva é uma mediunidade, todo mundo é médium, sim, mas alguns têm compromisso com a mediunidade, por isso a palavra ostensiva. Então vai trabalhar através da psicografia, através da psicofonia, através do passe, né, que é o magnetismo, tem compromisso com a mediunidade. Então alguns de nós não vai trabalhar a mediunidade, não vai trabalhar a oratória, mas tem compromisso com evangelizar as crianças. Hoje, uma coisa que muito me preocupa como expositor espírita doutrinário é a quantidade de casas espíritas que estão envelhecendo junto com seus fundadores. Virou a casa do fundador de um grupo de velhos.
E velho não é no sentido da idade não, gente, é no sentido da cabeça, da mentalidade. Envelheceram os conceitos. Um grupo que não se permite enxergar coisas novas dentro do movimento, respeitando a essência da doutrina, mas principalmente trazer os jovens e as crianças para casa. Parece que a evangelização espírita, a mocidade, é um repositório de crianças e de jovens para não atrapalhar os velhos. Deveria ser o contrário. Os velhos não podem atrapalhar as crianças e os jovens, porque eles são barros ainda, argila. O movimento que eu fizer naquilo ali, eu faço a obra de arte que eu quero. Com nós, adultos, qualquer movimento brusco, somos barros já enrijecidos. Quebra. Para nós, pouco mesmo há de se fazer no sentido de dar um direcionamento do evangelho. Para a criança e para o jovem, não. Se eu quero uma casa que prospere, se eu quero uma casa que avance, eu tenho que preparar o jovem, preparar a criança, para que eles entendam a essência do evangelho e no momento certo assumam as rédeas da casa. Nós estamos passando. Paulo, mas eles também sim, mas enquanto nós estamos do meio para o fim, eles estão do começo para o meio. Então é responsabilidade nossa, senão seremos árvores estéreis. Nós precisamos dar esse fruto. Os médiuns são intérpretes dos espíritos, né? Os espíritos precisam do homem encarnado, como está lá no livro dos médiuns, a segunda obra da codificação da doutrina, precisam deste para poder fazer suas tarefas, né? Eles não fazem de forma direta, eles ajudam, mas precisam. E nós, prontos para trabalhar, estamos negligenciando sobre o argumento de que não é o momento. Porque eu tenho trabalho, porque eu tenho um problema, porque eu tenho uma família, porque eu tenho problema com o esposo, com a esposa, com os filhos. Gente, o movimento cristão, ele é feito por pessoas como nós, imperfeitas, cheios de dúvidas, cheios de problemas. Mas nós temos que fazer uma força para darmos os frutos. Nós precisamos frutificar. E não é amanhã, não é quando eu estiver aposentado, quando eu já estiver cuidando dos meus netos. Não, é agora. Se eu já estou aposentado cuidando dos meus netos, amém também. Mas é agora, o momento é esse, né? Nós temos que entender o momento de renovação, porque passa o nosso mundo. É uma renovação social, parece que o mundo está na iminência de acabar, mas não. Se nós estudássemos mais, nós veríamos no Livro dos Espíritos, a primeira das obras básicas, na terceira parte, nas leis morais, lei de destruição, iríamos entender o momento que a gente está passando. É um momento. E isso não pode ser uma desculpa, não pode ser um artifício para eu não trabalhar multiplicando o que eu tenho. E o que eu tenho é importante, ele não é quantificado. Eu não tenho pouco, eu tenho muito, eu tenho algo. E esse algo eu preciso fazer, dar frutos, né? Retornando o texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o item 10 fala assim, ó, como eu já comentei, os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdade para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. Os médiuns são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que se abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que nenhum ponto falte e a fim de ficar demonstrados aos homens que todos são chamados. Esse texto aqui caberia uma prosa de horas, né? Os médiuns existem em todos os países e em todas as filosofias. Médium e mediunidade não são atributos de espíritas. Trabalhar com espiritualidade, entregar algo em nome da espiritualidade amiga não é atributo só nosso. Espírita não.
A mediunidade acontece dentro da igreja evangélica, a mediunidade acontece dentro da igreja católica, a mediunidade acontece fora de quaisquer igreja. Quando você levava a sua filha, ou seu filho, seu neto, a sua neta, ou quando você ia benzer na Dona Maria, né? Aqui perto de casa, na Dona Geralda, na minha avó Lina, benzer. E elas não tinham nada de espíritas. A Dona Geralda tinha, minha avó não. A minha avó era extremamente católica. O que é benzer alguém? É orar e interceder espiritualmente em favor de alguém, usando os atributos da espiritualidade, que nós podemos chamar de anjos, né? Para interceder em favor daquele encarnado. Então era um passe, era um trabalho de cura, exercido na simplicidade de uma senhorinha, no caso da minha avó, que pegava 3 ramos de folha lá e fazia uma reza, outra reza, outra reza, e a sua fé, com a fé de quem recebia, com a intercessão da espiritualidade amiga, estabelecia um processo de cura de um problema de ordem espiritual ou de ordem física. Olha a figueira dando frutos. E ela não falava, agora eu não posso dar fruto, porque agora eu vou fazer meu almoço. A minha avó morou, enquanto encarnada, grande parte do tempo dela no fundo da minha casa, né? No fundo da nossa casa. Tinha a casinha dela. E eu e minha irmã ficávamos vendo aquele trieiro, né? Aquele percurso lá de gente batendo. E ela parava o que estava fazendo, às vezes pedia só um minutinho, a pessoa entrava. Tempos, né? Tempos idos. A pessoa entrava, sentava lá na área da casa dela, que aí era a área da casa dela e da nossa casa, né? Que era uma área em comum. Aguardava, às vezes ela estava terminando de fazer um arroz, passar um café, e depois ela ia benzer. Então ela não falava, agora eu não posso dar fruto. E Jesus estava falando disso. Jesus sabia que a figueira não tinha fruto. Mas ele queria falar para os seus discípulos o que ele queria falar para nós hoje. Que é preciso estarmos prontos para entregar o que se espera de nós do ponto de vista espiritual. Que sejamos frutíferos. Então, quando alguém está com problema no trabalho, por que ele chega para você, chega para mim e fala, vem cá, você é espírita? Ou você é pastor? Você é padre, não é? Você estudou. Por que a pessoa faz uma pequena introdução? Porque ela quer socorro. Então, eu não posso negligenciar o socorro. Provavelmente, por trás da pessoa ter confiança de chegar em mim, tem um grupo espiritual que foi lá e falou para a pessoa, procura o fulano ou a fulana. Foi lá e falou para mim, procura, esteja pronto. Então existe um trabalho, não é acaso. E aí eu vou negligenciar, pior, eu vou entregar boas palavras, eu vou entregar um conceito de desenvolvimento espiritual, de busca de Deus, de entendimento do momento, de aceitação, e saiu a pessoa dali, eu vou entregar o pior exemplo. No trânsito, enquanto eu estou dirigindo, eu vou achar que é um direito que eu tenho de xingar o outro porque eu tomei uma fechada, ou de falar um palavrão porque eu estou num ambiente de trabalho, ou de desejar o mal para um colega. Vem cá, você acabou de me abençoar com a tua palavra e agora você entrega o que de pior tem nas relações interpessoais? Ou nós, quando fazemos isso, nós nos desviamos do objetivo principal da espiritualidade para conosco, ou seja, do projeto que existe para cada um de nós no curso de uma encarnação. Quando nós entregamos o que de pior nós temos, e aí nós deixamos de usar qualquer coisa de bom em benefício do outro, nós deixamos de frutificar, de sermos frutos, não é? Então a gente deixa nesse momento de ter uma fé produtiva, de uma fé que abala as fibras do coração, né? Como está no texto, e tem a capacidade de transportar montanhas, que é claro que Jesus não falou de montanha física, né? Ele estava falando do nosso interior, da dificuldade que é transpor as nossas próprias montanhas. Nós temos muita dificuldade na hora de pensar nisso. Então a proposta do Evangelho de Jesus nesse momento é uma proposta para que nós possamos internalizar a nossa necessidade de mudança, de entender o outro,
e de estar pronto para o serviço. A gente não pode achar que o momento de servir é só quando todas as variáveis que me beneficiam estarão prontas. Então essa é a questão. Eu não posso achar que para poder servir eu tenho que estar plenamente pronto e tudo tem que estar funcionando para mim, para que eu me disponha a servir o outro. Jesus, nesse aspecto, ele é maravilhoso, que ele vai capacitando, né? Existe uma frase antiquíssima, né? Jesus não trabalha com os escolhidos, ele capacita, né? Aliás, Jesus não trabalha com os capacitados, ele escolhe e capacita. Então nós somos pessoas que ele está insistentemente, ao longo dos milênios, capacitando. E nós temos que aprender a entregar. Temos que ser uma figueira que está disposta a ofertar figos independente do tempo. Obviamente, um mais racional do que eu poderá falar, mas mesmo que eu não esteja no tempo de dar figo, é uma alegoria, é uma parábola, não é? A figueira desta parábola dá fruto quando precisa. Cheguei lá com fome, ela dá fruto desta parábola, desta colocação metafórica. Então eu tenho que estar pronto para isso. Se alguém me procura por quaisquer que sejam as razões, eu tenho que estar pronto para poder servir. E o serviço, ele não é feito só dentro da casa espírita. Porque às vezes alguns de nós também, espírita ou cristão de outras filosofias, achamos que nós temos que estar pronto para poder servir dentro da instituição. E não é só dentro da instituição. Dentro da instituição é até fácil servir. Mas o convite para servir, ele é um convite que transcende a instituição a que estamos vinculados. Este convite pode acontecer e vai acontecer muitas vezes na rua, vai acontecer muitas vezes no trabalho, vai acontecer muitas vezes numa festa, né? Num momento de descontração ou num momento até que as pessoas estão perdidas em função da comemoração. Mas vai acontecer, na maior parte das vezes, dentro da nossa casa, entre os nossos mais próximos. Então esse é o momento de dar fruto. E o fruto é o fruto da palavra amiga, o fruto do abraço amigo, o fruto da facilidade de lidar com situações tensas, com situações problemáticas. Esse é o momento, é o exemplo, é o exemplo. Não somos perfeitos, óbvio que não. Somos perfectíveis, estamos a caminho da perfeição. Ela pode vir daqui milhares e milhares de anos, mas o trabalho que eu faço hoje é o que está me condicionando a esta perfeição que poderá acontecer daqui milhares e milhares de anos. Então eu tenho que ter muita fé em Deus, eu tenho que entender o que Ele tem proposto para cada um de nós nas nossas vidas, mas eu tenho que trabalhar. A ação, ela é minha, ela é de foro muito íntimo. Eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. Então, entender que somos essas árvores, né, cobertas de folhas, a maioria de nós sem predisposição para dar frutos, mas nós temos que trabalhar para que os frutos aconteçam. E o fruto vai acontecer, nós vamos produzir esse fruto através de uma vivência que se aproxime o quanto possível da essência do Evangelho de Jesus. Eu preciso mudar meus hábitos, eu preciso melhorar a minha capacidade de leitura da proposta e do Evangelho de Jesus. Eu preciso trabalhar o entendimento, eu preciso fazer ou buscar fazer cursos que me condicione a ser uma pessoa que entrega o meu melhor. Mas eu tenho essencialmente que viver o Evangelho. Então, se eu não tiver tempo para absolutamente nada, que eu não leia, que eu não faça curso, mas que eu me esforce para poder viver esse Evangelho. E viver o Evangelho é buscar o tempo todo o entendimento do Evangelho de Jesus. O que Ele propôs para cada um de nós, o que Ele quis deixar para cada um de nós e como é que eu me torno uma pessoa que me aproxime no meu comportamento ao que espera Jesus de mim. Então, o que Ele espera? Ele espera que eu possa viver esse Evangelho
da melhor forma possível. Então eu tenho que me esforçar para viver esse evangelho da melhor forma possível. E eu não vou fazer isso se eu não fizer não tiver uma predisposição para desenvolver uma fé que acredita que algo é verdadeiro pela confiança que a gente deposita em Jesus, nos seus evangelhos que chegou até nós. A gente pode discutir se esta palavra não era esta, se a palavra amaldiçoar não era... Isso é detalhe. Agora, na essência, o veio central da pregação de Jesus já foi suficiente para nós, ao longo dessa nossa vida, entender. Então, é a crença que nós temos que ter que é possível fazer alguma coisa quando eu tenho força de vontade e determinação de fazer. E aí, como diz o texto, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, se eu tiver predisposição para poder fazer, se eu tiver vontade de fazer, se eu trabalhar isso em mim, o desenvolvimento de que é necessário fazer alguma coisa, as coisas vão acontecer no tempo certo nas nossas vidas. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus possa desenvolver em cada um de nós, né? Eu que falo e você que escuta nesse momento, onde quer que esteja, o desejo verdadeiro de sermos frutíferos nos nossos projetos, nas nossas vidas. Não nos esqueçamos de que o primeiro lugar que eu preciso trabalhar esse evangelho é fundamentalmente dentro da minha casa. Eu preciso fazer todo e qualquer esforço para ser um pai melhor, para ser uma mãe melhor, para ser um filho melhor, para ser uma filha melhor, para ser alguém que se relaciona com outra pessoa no mesmo ambiente, onde quer que eu esteja, e entregue não só o melhor que eu tenho, mas o melhor que aquela pessoa precisa, que eu pense no outro e faça pelo outro o melhor, como nos bem asseverou Jesus quando disse que eu preciso servir o outro e fazer pelo outro tudo aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Que Jesus, nosso Pai, nosso Mestre, nosso irmão, esteja conosco hoje e sempre, e que nós possamos refletir nesta nossa prosa. Sejamos todos nós figueiras com frutos hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe. Amém. Olá, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar essa parte? Não se esqueçam da água para ser fluidificada. É muito importante que cada um tenha sempre essa água e que possam ir utilizando até mesmo durante a semana. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, acalmando e entrando em sintonia com a espiritualidade maior. E vamos agradecer a Jesus pelo dom da vida, por mais essa oportunidade de acertar e evoluir. Senhor, nós iniciamos a nossa prece de hoje, rogando a Ti pelo nosso planeta, tão massacrado pelas questões da natureza nesses dias. Que a Tua luz se faça presente em cada local de sofrimento e de dor pela perda, a perda de bens materiais, a perda de entes queridos, para que cada pessoa que está em sofrimento possa se reanimar para continuar. Senhor, atua sobre cada local, levando sempre a fé e a esperança a cada um. Te rogamos pela nossa casa de oração. Pedimos por cada trabalhador, por cada frequentador, pelos nossos queridos amigos virtuais. Pedimos pela nossa equipe espiritual, para que Jesus, na Tua luz, possa sempre inundar a nossa equipe de muita luz e de muito amor.
Te rogamos pelos animais, pelos pets. Pedimos a Ti pelas crianças, pelos jovens. Rogamos a Ti por cada ente querido que retornou à pátria espiritual, para que tenham bom ânimo nessa jornada que agora iniciam. E Te rogamos, Mestre, por cada irmão que está em sofrimento neste momento, seja por perda, por enfermidade, por dificuldades financeiras, amorosas, seja por qual motivo for, que o Senhor leve a luz e o ânimo a cada irmão que está em sofrimento. Esteja onde estiver. Te pedimos também pelos enfermos, que o Senhor passe por cada leito, que o Senhor passe pelas UTIs, levando fé e esperança, que o Senhor passe por cada lugar onde haja alguém com enfermidade, levando a luz para cada irmão e a certeza de dias melhores. Senhor, nós Te rogamos, nesse momento, que possamos receber a Tua luz, que possamos sentir o Teu amor, a Tua energia inundando o nosso corpo físico, mas também curando o nosso lado espiritual. Que cada célula do nosso corpo possa reconhecer a Tua luz, o Teu amor. Que possamos, Mestre querido, encontrar em Ti a luz e o ânimo que necessitamos. Obrigado, Senhor Jesus, por Tuas bênçãos sobre cada um de nós. E Te rogamos que o Senhor permaneça assim, sempre à nossa frente, nos mostrando o caminho correto, nos ajudando na nossa reforma íntima, nos impulsionando para continuarmos a nossa caminhada. Que o Senhor esteja conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Que todos tenham uma boa semana, inundados do amor de Jesus.